Angola, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de especial Zimbo. Hoje trouxemos como convidado o vice-presidente da UNITA, o deputado Raul Danda. Muito boa noite. Boa noite, caro. Obrigado por ter vindo. Para começar, qual é a análise que faz do atual quadro político, económico e social do país? Bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu devo dizer que nós temos uma situação no país que é caracterizada por uma crise que é, por um lado, económica, mas também uma crise que é social, uma crise que é sanitária. Nós tivemos a ver, ou temos estado a ver, a forma catastrófica como as unidades hospitalares sem capacidade de resposta àquilo que é a demanda em termos de saúde. Temos estado a ver hospitais com falta de rigorosamente tudo, falta de medicamentos, falta de luvas, falta de fios de sutura, faltas de tudo. E também os cortejos para os cemitérios que aumentaram de forma, digamos assim, escandalosa. Temos também uma crise de valores no país. Uma crise de valores na medida em que vai-se perdendo aquilo que é a alma, aquilo que nós víamos quando éramos garotos, que isso não se faz, isso não se deve fazer por causa disto, isto, daquilo. E estes valores vão-se perdendo, muitas vezes a troco de qualquer coisa. Também temos um problema, que é um aumento grave e gravoso da pobreza. A pobreza aumenta de forma vertiginosa no país, ao mesmo tempo que aumenta também, digamos assim, sobem os preços dos produtos de primeira necessidade e sobe também, digamos assim, ou melhor, deixa, neste caso, a capacidade de aquisição do cidadão, o poder de compra que o cidadão tem. Nós há algum tempo estivemos a ver, por exemplo, em Cabinda, um assalto, digamos assim, aos armazéns da Angualissar, por parte dos cidadãos por causa da subida drástica dos produtos. Um saco de arroz que estava a custar num dia 2.000 kwanzas, vende-se durante uma hora, depois fecha-se o armazém para no dia seguinte surgir ao dobro do preço, 4.000 kwanzas, e no outro dia 6, e por aí adiante. Estamos a ver que a situação se agrava. Os nossos salários também, o seu, o meu e de toda a gente, já não é igual a ontem. Eu devo dizer que muito recentemente alguém que estivesse a ganhar 45.000 kwanzas, isso representava $450 por mês. Dava para fazer alguma coisa. Hoje, se nós quisermos ir ao mercado paralelo, que é onde estão as divisas, que não encontramos no banco, infelizmente, vamos ver que isso hoje vale literalmente $100. Portanto, vale menos um quarto daquilo que valia. Mas também, por outro lado, é preciso notar com agrado que aumentou a maturidade política do cidadão. O cidadão hoje já não é aquele cidadão que estava aqui na altura da independência em 1975 e a quem se podia dizer que a FNLA com pessoas e acreditava. Eu próprio devo confessar, eu era criança e a minha mãe dizia-me que não passes pela delegação da FNLA porque eles comem pessoas. E chegamos todos à conclusão de que, afinal de contas, a FNLA não come pessoas coisa nenhuma. E os angolanos hoje têm uma consciência política mais madura, olham para as coisas com maior responsabilidade, com mais compreensão, cresceram, amadureceram e sabem avaliar exatamente as coisas. Muito bem. Apresentou aqui um conjunto de problemas que são reais, estão a acontecer. A UNITA é geralmente acusada de pregar o quanto pior, melhor. E também é acusada de fazer uma oposição irresponsável que não apresenta soluções para os grandes problemas do país. Como é que a UNITA resolveria? Que soluções é que a UNITA apresenta para esses problemas que acabou de mencionar? Bem, deixa-me dizer o seguinte. Este é o quadro. É normal que se pinta a UNITA desse quadro. Um adversário em potência está sujeito, digamos assim, a esse tipo de coisas. Primeiro, devo começar por dizer o seguinte. É natural que é quem governa que tem de encontrar, digamos assim, soluções de governabilidade para o país. Mas não é que a UNITA não tenha dado contribuições, etc. A UNITA sempre esteve presente para poder dar contribuições. E eu vou-lhe citar um caso. Nós, no quadro da aprovação do Orçamento Geral do Estado, todos os anos, mas absolutamente todos, estamos a dizer aos nossos colegas do grupo parlamentar do MPLA e o seu executivo
que é preciso mudar aqui, é preciso mudar ali, é preciso... E damos exemplos concretos. Tira-se X% aqui, coloca-se ali. Aquela despesa não presta porque não traz benefícios nenhuns à população. Elimina-se aquela despesa e põe-se ali. Mas o que nós ouvimos sempre, permanentemente, e é só revisitar os relatórios, digamos assim, dos Orçamentos Gerais do Estado, não é? Diz-se sempre, invariavelmente, isso fica para orçamentos futuros, sem que saibamos nunca em que futuro é que esse futuro mora. É verdade que nós estamos perante uma crise económica, uma crise financeira, uma crise social, uma crise política, não é? E também estamos numa crise de legitimidade, numa crise de governação e numa crise até de lixo, se quisermos dizer assim. Mas a verdade é que é o governo que faliu. Nós temos aqui um país onde tivemos um governo, e não é trazer negativismo, digamos, para as coisas. É que Angola não tem termos de comparação. Nós só temos como termo de comparação, por um lado, a era colonial e, por outro lado, a era do MPLA. Porque desde que este país é independente, a 11 de novembro de 1975, até hoje, já lá vão quase 41 anos, sempre foi o mesmo partido. Mas deixa-lhe fazer uma pergunta, mas não acha que um partido como a UNITA não tem nenhuma responsabilidade pelos problemas que o país vive quando faz essa comparação entre o período colonial e faz essa comparação entre o período 75? A UNITA não tem nenhuma responsabilidade parte desta crise que vivemos hoje? Bom, eu não sei, eu acho que a UNITA não terá responsabilidade nenhumíssima relativamente à crise que se vive hoje. Porque repara numa coisa... Mas eu não me pergunto só em relação à crise que vive hoje. Pergunto em relação à comparação que faz. Disse que neste momento nós não temos um termo de comparação, só a comparação entre o período colonial e depois 75 até hoje que é governado pelo MPLA. E eu pergunto, desse período de 75 até 2015, até 2016, agora que estamos aqui nessa entrevista, a UNITA não teve nenhuma responsabilidade pelos problemas que o país enfrentou? Se está a falar da guerra... Eu não estou a falar da guerra, eu estou a perguntar, é só me dizer se sim ou não. Vice-presidente, não, eu não estou habituado... Não digo se é por causa da guerra, não é essa a questão que eu coloco. Eu peço desculpas, mas eu estou habituado a fazer um debate argumentando, não exatamente um debate do tipo de Nick, em que depois a gente está perante uma resposta de sim ou não. Pronto, argumente. E o que eu devo dizer é o seguinte, este país, nós estamos a falar em termos de governação, e repare numa coisa, este país tem guerra na era colonial, portanto houve a Guerra de Libertação Nacional, e é neste quadro de guerra que os portugueses governaram este país. E naquela altura, Luanda era considerada uma das mais belas capitais da África. No entanto, havia guerra. Havia guerra protagonizada quer pela FNLA, quer pelo MPLA, quer pela UNITA. Com a mesma intensidade da guerra que nós tivemos entre nós? Pode não ter sido com a mesma intensidade, mas também a capacidade nem do lado dos portugueses, nem do lado dos movimentos de libertação, era comparável à capacidade do lado da UNITA e do lado do governo do MPLA. Portanto, coisas diferentes. Mas também há uma coisa que é preciso considerar. Nós olhamos para exemplos de outras zonas. Por exemplo, vamos olhar para um país da CPLP, que entrou agora para a CPLP há relativamente pouco tempo, que é o caso de Timor-Leste. Timor-Leste sofreu uma guerra dura, uma invasão e uma dominação por parte da Indonésia. Mas saiu dela, conseguiu ultrapassar inclusive até os níveis de alfabetização. Hoje anda bem, caminha bem. Mas, no entanto, teve também uma situação grave e gravosa no seu passado, por um lado. Por outro lado também, devo dizer que eu muitas vezes sou apologista a que nós tenhamos aqui no país um debate sério, honesto, transparente e que chegue ao público, repare que eu estou a sublinhar que se chega ao público, sobre aquilo que foi as razões, aquilo que esteve na base da guerra neste país. Porque muitas vezes... Acha que ainda é necessário um debate porque muitas vezes dá-se a entender, e isso digamos assim, é uma coisa que é levantada tanto pelo MPLA, como é levantada muitas vezes por arrasto a órgãos de comunicação social, a alguns atores, como se
como se, digamos assim, a UNITA tivesse iniciado a guerra neste país, a questão etc. Portanto, a questão não é essa. A questão é, Agora, ainda não respondeu. Falávamos o que eu devo dizer, qual é o nível de responsabilidade? O que eu devo dizer... Já apontou os níveis de responsabilidade do MPLA. Qual é o nível de responsabilidade da UNITA nisso? Eu não sei, diga-me. Terá alguma ou não terá? Eu não sei, diga-me você, se há algum nível de responsabilidade. Eu estou aqui a fazer as perguntas e o deputado a responder. Se eventualmente, se me for dado a dizer, se me for deixado tempo para dizer, porque é para isso que eu vim para aqui. Não vai ter tempo, se me for deixado tempo de dizer aquilo que nós achamos de que são eventuais saídas da crise, porque não vale a pena falar, digamos assim, das causas, das consequências sem olhar para as causas, porque isso seria a não resolução de um problema, não é? Eu devo dizer que nós temos, governar é fazer previsão. Sim, mas já fugiu da pergunta que eu fiz. Governar é fazer previsão. E fazer previsão o que é? Fazer previsão, porque nisto tudo que nós estamos a falar, a pergunta que me colocou tem como base a crise económica, como sair dela e dizia vamos mais... Tentar organizar, vamos então começar. O que é que a UNITA faria para Sim, dar respostas, que contribuições? Para organizar, vamos começar. Comecemos pela questão, por exemplo, da crise, não é? Como é que sei, e como disse, trouxe ideias muito concretas em relação a isso. Começando por essa questão da crise económica, quais seriam as saídas, as soluções de saídas para isso? Primeiro, olhemos para aquilo que está na base. E o que está na base é falsamente rotulado com a queda do preço do barril de petróleo. Nós temos países, tal como os países nórdicos, por exemplo, que são produtores de petróleo, o preço do petróleo é igual para todos, não é verdade? Mas nem por isso estão em crise. Agora, deixa-me que lhe diga o seguinte. Nós, nos últimos 10 anos, mais coisa, menos coisa, nós temos estado insistentemente a dizer ao governo, temos estado a dizer aos nossos colegas do MPLA, aos nossos compatriotas, que é preciso, por exemplo, diversificar a economia porque o petróleo não dura sempre. Eu devo lhe dizer que já tive resposta de um colega do grupo parlamentar do MPLA, cujo nome não vou dizer por uma questão de ética, não é? Que me dizia assim, quando eu dizia que o petróleo um dia vai acabar, a resposta que me dá é que quando acabar nós já não estaremos cá. O que significa que está a pensar em si, nem sequer pensa no seu filho, nos seus netos, etc, etc. Agora, é preciso mudar de mentalidade. Nós temos é que ter uma boa prestação em termos de governabilidade. Nós temos de ter uma boa governação, temos de ter governação com transparência, temos de ter prestação de contas, temos de aceitar a fiscalização. Eu devo dizer, por exemplo, se for a Constituição, no artigo 104, número 4, o Parlamento tem a prerrogativa de fiscalizar a execução do Orçamento Geral do Estado. E não faz? Não faz. Porque não faz, não se deixa fazer. E a resposta foi dada pelo Presidente da República muito recentemente, na última reunião do Comitê Central do seu partido, quando ele dizia, recomendava ao MPLA para se autofiscalizar, portanto, quando o MPLA fiscaliza o governo, que é do MPLA, é uma autofiscalização. E dizia mais, porque o Parlamento não tem competência legal para fiscalizar. Isso por causa daquela acórdão do Tribunal Constitucional. São palavras suas. Agora, quem é que pediu, quem é que encomendou, digamos assim, esta situação junto do Tribunal Constitucional? Foram os deputados do MPLA. Os deputados do MPLA não fizeram de modo próprio, seguramente, tiveram uma orientação. Portanto, estamos aqui perante, não tapemos o sol com a peneira. Estamos aqui perante uma situação de falta de vontade de ser fiscalizado. Falava da questão da diversificação. Como é que se faria essa aceleração do processo de diversificação, deputado Valdano? Deixa-me dizer, por exemplo, o seguinte. A diversificação da economia requer investimento. E o investimento requer recursos. Durante esse tempo total, como eu estava a dizer, que nós fomos dizendo que há dinheiro que vem, portanto, do surplus do petróleo. Portanto, o petróleo orçamentado a 70 e tal, 80 dólares o barril, vendido a 100 e tal dólares o barril. Havia uma diferença que ia para o chamado fundo diferencial do preço do petróleo. E este dinheiro, enquanto o petróleo rendia isso, devia-se aproveitar esses recursos para alavancar outros setores da economia. Exemplo, alavancar a agricultura, alavancar a indústria extrativa, alavancar as pescas, etc, etc. Então, não faz sentido que nós tenhamos mares que dão peixe da forma como dão, não é verdade? E que o peixe depois seja buscado e arrastado para outros países europeus, etc, etc. E nós aqui, ainda por cima, estabelecemos cotas de importação do carapau. Quem é que pode importar um bocadinho de carapau? E, portanto, tornando o país
completamente dependente das importações, tal como temos hoje. Mas acha que ainda vamos a tempo ou não de acelerar esse processo de diversificação da economia? É verdade que nós vamos a tempo. A situação é um bocadinho mais difícil, temos que entender, porque hoje não há dinheiro. Se não há dinheiro para comprar fuba, se não há dinheiro para pagar o seu salário, o salário do Joaquim, da Antônio e da Manuela, não é? Com maior dificuldade haverá dinheiro para se poder partir para a diversificação. Mas ela é importante e é indispensável, tem que se partir para ela. Tem que se começar por algum lugar. É bom que nos tenhamos virado... Qual seria? A agricultura? Na ordem de prioridades, naquilo que são as propostas da UNITA, é a agricultura ou uma outra área que, eventualmente, muito mais rápido é possível fazer essa diversificação? Bem, a diversificação, como eu dizia, por algum lado há de se começar. Agora, não somos nós que vamos dizer ao governo, porque repara numa coisa, nós estamos aqui numa situação, e tenho que dizer isso, uma situação que se repete até no próprio Parlamento, e sobretudo lá. Os nossos colegas do grupo parlamentar do MPLA querem que nós digamos que soluções para este e para aquele problema, no entanto, eles é que estão no governo. Não é? Não, mas a UNITA tem um governo de sombra que tem, que elabora políticas, mas o que nós na queremos... eventualidade da UNITA ser governo, exato, absolutamente, e que implementaria. absolutamente. Certo? E nós o que queremos e nós estamos aqui dispostos a isso. Por isso é que estamos à espera, não é? Com muita ansiedade, que cheguemos a 2017 para chegarmos ao governo e nós podermos então dizer o que é que vamos fazer, porque nós não concordamos, de facto, que estamos tristes porque o país chegou onde chegou. E repare numa coisa, nós estamos num país, o que é que você quereria que acontecesse quando nós estamos num país que tem hoje, onde meia dúzia de governantes tem mais recursos do que o país. Portanto, isso está nas estatísticas. Portanto, enquanto o país tem reservas para 24 mil milhões de dólares, há governantes que têm para 28 mil milhões. Portanto, uma meia dúzia de governantes, chamemos-lhe assim, tem mais dinheiro do que o governo. O governo não tem capacidade para trazer medicamentos para os hospitais, mas algumas associações de utilidade pública e alguns fundos têm maior capacidade para fazê-lo em relação ao Estado. Eu fiz-lhe uma pergunta quando começávamos a falar da situação do país que não me respondeu e eu acho que devia responder, que tem a ver com essa crítica que se faz à UNITA, e sabe que é feita quer pelo governo, quer pelo MPLA, e é feita também por alguns setores da sociedade, analistas, de que a UNITA prega o quanto melhor pior e não faz uma oposição responsável. É uma crítica justa? Como é que a UNITA encara essas críticas que se fazem a ela? Ou acha que faz uma oposição responsável? Absolutamente injusta. Primeiro devo dizer que eu ouço a miúde esta crítica vinda quer do MPLA, quer do governo, e isto há de dar a mesma coisa, mas não ouço isso muito vindo, digamos assim, da sociedade civil, aquela que se possa considerar não conotada com qualquer força política. Também devo dizer que a UNITA tem estado a fazer uma oposição altamente responsável. Responsável no sentido de mostrar soluções, e eu há bocado dei-lhe um exemplo muito importante que é do Orçamento Geral do Estado, como resolver os problemas, como acabar com as assimetrias regionais, não é? Como proceder para a diversificação da economia. Tem sido coisas e estão escritas, nós temos estado a dizer. É pena que... Essas propostas são ou não acolhidas? Tal como eu disse, se for a consultar, se for a revisitar os relatórios, digamos assim, produzidos pela Assembleia Nacional sobre as respostas dadas... Exato. Invariavelmente, diz-se que as propostas vão ser acolhidas em orçamentos futuros. Deixa-me dizer uma coisa. Fará algum sentido que alguém que queira preparar um orçamento para 2017, prepare o orçamento para 2017, aprova este orçamento na generalidade, vai para a especialidade numa altura em que quase nenhuma alteração é autorizada a ser feita, chamar os parceiros sociais para ouvi-los? E nós, durante muitos anos, fomos dizendo, meus caros, chamem primeiro os parceiros sociais, conversem com os parceiros sociais, não é? Para saber o que é que eles pensam disto e daquilo. Então, com base nisso, faz-se um orçamento, para não ser um orçamento do governo, façamos um orçamento do país. Mas temos dito isso invariavelmente. Essa seria uma das condições para que a UNITA votasse a favor de um Orçamento Geral do Estado? Provavelmente sim.
quais seriam as condições para que a UNITA votasse a favor de um Orçamento Geral do Estado? É termos um orçamento equilibrado, é termos um orçamento de facto que é dirigido para a solução dos problemas da população. Se nós olhamos para um orçamento onde a fatia para os hospitais todos de Luanda é inferior à fatia dedicada à UGP, portanto, à Guarda Presidencial, é óbvio que nós não vamos compreender porque é que isso se faz. Então, morre tanta gente nos hospitais, não há dinheiro, mas há dinheiro para a UGP, por exemplo. Se nós formos a olhar para um orçamento onde, de facto, se priorize a educação, se priorize a saúde, porque não há país nenhum que se desenvolva se menosprezar a educação e a saúde. E nós vemos como as coisas andam a arrastar-se, não é? Até com estudantes que estão lá fora, à beira da prostituição. Ouvimos todos o clamor de uma jovem estudante que está na Rússia, eles estão há 8 meses sem receber subsídios, não é? Portanto, se nós olharmos para essas áreas, porque é preciso áreas que construam inteligências para poderem, digamos, manter o país. Se for a olhar para o Japão não tem os recursos que nós temos. Mas como souberam desenvolver a inteligência, não é verdade? E depois primam pela saúde, tem o país forte que tem hoje. E nós, de facto, podíamos ir para aí. Mas, muito diretamente a questão que me coloca, nós temos estado a dar essas contribuições. A verdade é que muitas vezes nós somos, digamos assim, ignorados pelos nossos colegas. Há pouco tempo estivemos a fazer um debate sobre a situação, sobre a crise, sobre a situação política, económica e social do país, em face dessa crise que vivemos. E, como seguramente saberá, porque a Zimbo também fez a cobertura, creio, deste evento, apesar de não ter podido transmiti-lo em direto, infelizmente, houve deputados do MPLA que diziam, por exemplo, havia deputados como o deputado Manuel Júnior, que tem a responsabilidade que tem a nível económico e social no Biro Político do seu partido, e que dizia que, de facto, estamos perante uma crise que é preciso mudar, inclusive, de mentalidade. Dizia isso. Mas, entretanto, havia outros que estavam a dizer que lá mesmo no Parlamento, e com uma responsabilidade que é preciso ter em conta, que não há crise nenhuma. E outros ainda diziam, nós não precisamos de ninguém porque o MPLA e o seu timoneiro conseguem resolver o problema e ultrapassar a crise. Então, nós ficamos assim sem saber. É verdade que vivemos uma situação, como se diz na minha língua, ou seja, a boca é que come e o nariz é que sente o cheiro. Portanto, um número de pessoas depois vai abocanhando as coisas e depois os outros depois é que sofrem. Agora, se nós acabarmos com a corrupção, se nós optarmos pela transparência naquilo que é a governação, naquilo que é a gestão da coisa pública, se nós deixarmos o compadrio, se nós deixarmos o clientelismo, se nós deixarmos o nepotismo, se nós acabarmos com isso, se nós acabarmos com aquela história do CAP, que o banco que faliu porque as pessoas foram para lá buscar dinheiro e nunca ninguém devolveu. Se nós acabarmos com a história do Banco Espírito Santo Angola Obesa, onde pessoas com responsabilidade foram buscar dinheiro e há alguém cujo nome, mais uma vez, não vou citar por uma questão de ética, que vai buscar 30 milhões de dólares e ainda por cima vem dizer que pensou que lhe tinham oferecido, como se houvesse algum banco que oferecesse dinheiro a alguém, não é? Se nós conseguirmos esbater essas coisas, nós vamos conseguir resolver o problema. Mas acha que nós estamos preparados, quer a UNITA como o MPLA, para, em conjunto, encontrarmos uma solução para aquilo que são os problemas que vivem no país? Ou seja, juntarem-se todas as forças vivas do país para, em conjunto, buscarem soluções? Ou continuaremos nessa troca permanente de uns acusam de não fazer, outros acusam de atentar contra aquilo que são os interesses do país? Bem, eu não sei, quem estiver a acusar alguém de atentar contra aquilo que são os interesses do país estará a fazer uma acusação no vazio, absolutamente no vazio. Agora, quem estiver a dizer que de facto há má governação, e isto não é dito só pela UNITA. Isto é dito, sabe muito bem, que os bispos da Ciasta também disseram de forma clara e disseram quais eram as razões. E os bispos da Ciasta não são da UNITA, que eu saiba. Os padres dizem-nos, os pastores dizem, a sociedade civil hoje diz, toda a gente diz. Sim, a questão que eu coloco agora, essa questão está clara, deputado. Não é isso que estamos a dizer. É possível, geralmente os países, num ambiente de crise, as forças vivas da nação juntam-se
e trabalham num pacto comum para resolver esses problemas. Eu perguntava-lhe se a UNITA estaria disponível para isso, para um entendimento nesse sentido. A UNITA sempre esteve, está e vai estar sempre disponível para isso. Nós achamos que o país tem que ter um diálogo, o país tem que dialogar. E onde é que está o problema? O problema está apenas a um único partido neste país que resiste ao diálogo, que tem dificuldades de dialogar, é o MPLA. É o único. Por quê? Se calhar por causa de alguma arrogância eu tenho que dizer isso com todas as letras. Por quê? Porque depois arrasta permanentemente consigo maiorias eleitorais, muitas vezes obtidas a custo tanto graças a situações que nós todos conhecemos, não é? Situações de fraude eleitoral, devidamente provada e comprovada, não é? Mas arrasta-se isso. É preciso também haver humildade. Alguém dizia que quando você sobe um degrau no sucesso, tem que subir 2 degraus da humildade. Os nossos colegas, os nossos compatriotas do MPLA precisam de aprender que têm que deixar de subir 1 degrau no sucesso, portanto, 2 degraus no sucesso e apenas meio degrau na humildade. Mas há uma questão muito interessante entre vocês, quer do MPLA como da UNITA, refiro-me a deputados. Está aqui a fazer um discurso muito crítico em relação a essa questão de diálogo. O curioso é que vocês depois jantam junto, almoçam junto, conversam, até muitos são amigos. Porquê é que têm dificuldades quando estão em jogo os interesses do país, em conversarem como conversam e se juntam para as vossas relações de amizade? Onde é que está o problema de pessoas que têm relações pessoais, relações próximas? As relações próximas não deviam facilitar esse diálogo visando o interesse nacional? Absolutamente. Então, por que é que vocês não conseguem chegar a esse entendimento? Quando falo vocês, os políticos. Absolutamente. É preciso que haja primeiro honestidade intelectual. É preciso que haja alguma independência intelectual também. Porque repare numa coisa, nos nossos corredores na Assembleia Nacional, nós ouvimos muitos colegas dizerem assim que não concordam com isso, não concordam com aquilo. Nós, quando estivemos a aprovar, quando estivemos a discutir e a votar a lei do registro eleitoral oficioso, houve colegas do MPLA que se levantaram em plena discussão na especialidade, que disseram que aquele diploma tinha inconstitucionalidades. Mas da noite para o dia, já ninguém queria olhar para aquele discurso e toda a gente estava a votar a favor. Portanto, nós temos boas relações e eu não tenho inimigos e nem quero tê-los, não é? Nós temos boas relações, conversamos, mas o problema é que no momento de se dizer a verdade, e aí se calhar ou é o chefe que impõe isso, ou há um grupo de indivíduos que pensam que é preciso, digamos, agradar o chefe de algum modo, não é? Então, no meio de tudo isso, as pessoas depois não mantêm a mesma honestidade para poder discutir as questões. Mas, então, como é que nós podemos sair dessa situação? Como é que acha que pode-se promover o diálogo entre todos os atores políticos? Eu julgo que, tal como dizia o deputado Manuel Júnior, que é do MPLA, é preciso mudar de atitude. E digo só de atitude, mudar de mentalidade. Nós temos que mudar a nossa forma de ser e de estar. Nós, quando estamos, enquanto parlamentares, temos de olhar para aquilo que fazemos visando o povo, não visando o interesse do chefe A, B ou C. Quando nós estivermos consciencializados de que é preciso aprovar leis que visem o cidadão, que se produzam no interesse do cidadão, nós ali havemos de ter coisas perenes, coisas que tenham durabilidade. Mas enquanto nós formos a pensar no Mercedes que está lá fora, como já ouvi alguém dizer que, bem, vocês estão a dizer que eu estou a ter essa posição, vejam o Mercedes que está lá fora. Portanto, quando nós deixarmos de pensar no Mercedes que está lá fora, então, neste caso, nós vamos trabalhar para Angola e para os angolanos. Porque nós somos deputados são deputados representantes do povo de Angola. Não está certo, por exemplo, que nós estejamos a discutir as coisas e que não se permita a transmissão. Você próprio agora, se for lá, se alguém da Zimbo, da TPA, da Rádio Nacional de Angola, ou o que quer que seja, do jornal, se for para
a Assembleia Nacional cobrir o evento, nem sequer tem acesso à sala onde tem as pessoas que vão lá visitar. Tem. Ficam num cubículo, não é? Onde tem um monitor a acompanhar. E na altura até do voto, quando se diz quem vota a favor, então os próprios instrumentos da Assembleia Nacional fixam a Câmara dos deputados do MPLA que votam a favor. Quem vota contra continua as mesmas pessoas. Quem se abstém continua as mesmas pessoas. Mas isso não é um problema que vocês terão que resolver, vocês deputados da Assembleia Nacional? Não creio que seja um problema a ser resolvido pelos deputados da Assembleia Nacional. E vou-lhe dizer porquê. Nós, oposição, temos vindo a bater-nos constante e insistentemente para que se abra isso, porque em qualquer democracia, tirando a democracia da Coreia do Norte, qualquer outra democracia, é possível isso. É uma coisa perfeitamente execuível, perfeitamente factível. Não acontece aí porquê? Já tivemos várias reuniões, tanto entre líderes dos grupos parlamentares, na altura eu era presidente do grupo parlamentar do meu partido, com o presidente da Assembleia Nacional, etc. Mas fomos vendo e os discursos são claros. A questão não depende nem do grupo parlamentar do MPLA, nem da própria direção da Assembleia Nacional. E se assim não é, por exclusão, saber-se-á naturalmente de onde é que vem o problema. E já estamos a falar da Assembleia Nacional. Qual é a avaliação que faz do vosso desempenho, do desempenho dos deputados? Os deputados são permanentemente criticados pela população, que acha que deviam ter um papel mais ativo, deviam fazer mais. Acha que são críticas justas? Bem, eu devo dizer... a crítica é indiscriminada, faz-se a todos os partidos. A todos os deputados, absolutamente. Mas eu devo dizer o seguinte, a essa situação, esse status quo agradará a algumas pessoas. Nós temos estado a dizer que é preciso que se transmitam as sessões. Porque dá a entender, para muitas pessoas, dá a entender que o trabalho do deputado é só estar naquela sala durante aquele período para levantar a mão para dizer sim, não ou abster-se. O que não é verdade. Há muitos trabalhos que ocorrem. Há muitas intervenções que são feitas. Era preciso que fosse levado ao público. E é propositado, não é? O facto de se impedir que as populações saibam aquilo que nós estamos aí a discutir, a decidir em seu nome. Sim, mas o trabalho da Assembleia agora, não se limita apenas àquela sala, não é? É óbvio, é óbvio. Nós, por exemplo, o grupo parlamentar da UNITA tem estado todas as sextas-feiras a fazer visitas de campo. Nós temos estado a fazer jornadas parlamentares. Nós fazemos visitas às províncias. O problema é, digamos, a proporcionalidade que nos persegue até nos órgãos de comunicação social. E eu vou-me explicar. Se for a falar com colegas jornalistas, e eu agora também falo enquanto jornalista, se for a falar com colegas jornalistas, saberão que quando nós temos, mesmo nas conferências dos líderes dos grupos parlamentares, quando o representante do MPLA se for a pronunciar, há de sair a sua declaração e há de sair alguma coisa que a oposição diga. Mas no dia em que o homem que representa o MPLA não fala, as declarações da oposição também não saem em parte nenhuma. E depois, nós temos, por exemplo, uma situação em que até o programa que sai na televisão pública, na televisão de todos nós, sobre a atividade parlamentar, até este programa, pasme-se, está sujeito, digamos assim, à proporcionalidade. Então, e muitas vezes vemos o ridículo de termos situações em que um deputado está a responder a uma pergunta ou um ministro está a responder a uma pergunta que não lhe foi feita. Ninguém sabe quem que fez a pergunta, que é o ridículo. Agora, é preciso que se deixe que o deputado também faça aquilo que é o seu papel. A Assembleia Nacional tem que deixar de ser um órgão de soberania sem soberania, que é aquilo que acontece agora. Tem de deixar de ser um esteio por onde passam, digamos, um trampolim, digamos assim, para passarem certas coisas. Aquilo que se quer fazer, não é? Aquilo que se quer, não digo legitimar, que é um bocadinho mais difícil, mas aquilo que se quer legalizar, não é? Passa pelo Parlamento. Enquanto, digamos assim, ao Parlamento é vedada a possibilidade de poder fiscalizar, que é o que está na Constituição. Portanto, é preciso que as coisas não ocorram. O Parlamento tem dificuldades, inclusive, até de ir recebendo as verbas para o funcionamento dos grupos parlamentares. Nós temos colegas que vieram recentemente do Brasil, de uma reunião da CPLP, não é? Nós estamos a querer dizer que o deputado de Angola tem a mesma coisa, mas um deputado no Brasil tem cerca de 24 assessores. Vocês também querem ter 24 assessores? Eu disse, antes de dizer isso, disse que não estou a querer que aconteça a mesma coisa. Eu sublinho isso. Foi o que eu disse antes de fazer essa pergunta. Mas a lei prevê que um deputado tenha assessores.
Quantos assessores é que prevê A lei- no a lei- caso da a lei- Assembleia de Angola? A lei não estabelece, portanto, a Lei 13, portanto, o Regimento da Assembleia Nacional não estabelece um número, E quais mas são as propostas que fala dos vocês, assessores. quando Nós vocês discutem queríamos, essa questão, os deputados, qual é a proposta que os deputados fazem para resolver essa questão da assessoria? nós queríamos primeiro chegar, por meio de uma resolução, a um número. Sabendo que o plural começa em 2, nós gostaríamos de saber se o deputado podia ter 2 assessores, podia ter 3, porque o deputado não é nenhum polivalente, não é um Seria indivíduo que 2 a saiba 3 tudo. assessores para cada deputado. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 5, enfim, dependeria daquilo que o Parlamento decidisse e daquilo que razoavelmente o orçamento pudesse prever. Mas o Parlamento precisa de facto poder. Já chegaram a um consenso em relação a isso? Não, porque evita-se permanentemente discutir isso, portanto, passa-se sempre isso, digamos assim, de lado, relativamente a essa questão das coisas. Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade também para falar de mais algumas coisas. Nós estamos a ver uma crise. Essa crise precisa de ser ultrapassada. Já dissemos que a crise tem que ser ultrapassada e tem que se partir para a diversificação. Mas essa diversificação não pode passar apenas por entrar para o bolso dos cidadãos pobres com aumento de impostos. Portanto, cobra-se impostos. Este governo tem a sorte, digamos assim, de que muitos cidadãos, apesar das lamentações, não sabem ainda exatamente aquilo que se lhes é cobrado em termos de impostos. Acha que no nosso país as taxas de impostos são excessivas ou são adequadas ao atual momento? Cobra-se imposto por dar com aquela palha. E julgo que não é assim, não é por esta via que se vai resolver os problemas. Portanto, Qual seria acelerando os impostos. Por exemplo, como é que é possível? Nós tivemos há bocadinho a ver aqui os cidadãos de Luanda que vão pagar o imposto por causa do lixo. E sobretudo fugindo, porque neste caso até o senhor governador, por quem tenho muito respeito e que não é pouco, o senhor governador general Gino Carneiro, fala, por exemplo, do imposto. Estabelece valores relativamente a esse imposto. E valores que fogem àquilo que está legislado. Portanto, nós temos na lei, a lei diz muito claramente, fala da unidade de correção fiscal, não é? Que vale 88 kwanzas, né, a unidade. Diz que estabelece um limite para além do qual não se pode ir, não é? E o senhor governador diz que não. Pode ir, sim, senhora, porque quer fazer, digamos assim, uma correção relativamente à depreciação do kwanza. Mas, primeiro, onde é que o governador vai buscar respaldo legal, competência legal para fazer isso? Em parte nenhuma. Quem é que fez, melhor, digamos, uma correção relativamente ao salário dos cidadãos, ao rendimento dos cidadãos? Ninguém. Portanto, fica-se, digamos assim, a inventar coisas que penalizam o cidadão. Neste caso, o que é que acha? Acha ou não que deve-se pagar uma taxa para o saneamento? Há uma lei, portanto, estou a falar da Lei 8, não é? De 2005. De 2005, não é? É uma lei e quem quiser, portanto, essa lei pode ser aplicada. Ninguém diz que não deixe de ser aplicada. Mas há depois aquilo... nos valores. Há aquilo... Primeiro, é a questão dos valores. Mas também é preciso questionar. Nos orçamentos que nós temos estado a discutir e a votar na Assembleia Nacional, não é? Há verbas para isso. Onde é que foi esse dinheiro? O que é que foi feito desse dinheiro? Primeiro é preciso saber por que não se fez. Por que não se fez se há dinheiro para se fazer? E, mais uma vez, a necessidade de existência de autarquias. Porque isto seriam competências das autarquias. Não vale a pena virmos aqui com comissões de moradores, etc., etc., começar a fazer uma fuga em frente para evitar as autarquias, não é? Quando se devia olhar para as autarquias, institucionalizar as autarquias, criar leis próprias sobre as autarquias, sobre o poder local. Mas isso começou a ser discutido a nível da Assembleia. A Assembleia discutiria o pacote para a preparação das eleições autárquicas. Essa questão está ou não a ser discutida? Eu devo dizer que nós temos um plano de tarefas que foi aprovado por consenso e por unanimidade, que contempla tarefas cuja efetivação devia ter começado em junho do ano passado. Portanto, nós estamos a maio, junho, estamos a menos 2 meses de junho, não é? De fazer um ano, e anda tudo atrasado. Anda tudo atrasado. Porquê? Há tarefas que têm que ser feitas pelo Executivo. E então,
porque essas tarefas andam atrasadas e depois a gente começa a perguntar-se o porquê desses Quais são as atrasos. tarefas que são atribuídas à Assembleia Nacional no quadro deste pacote de preparação das eleições autárquicas? Há, sobretudo, a discussão e aprovação de algumas leis. Devo recordar que o meu grupo parlamentar tinha apresentado uma lei orgânica sobre o poder local, que foi chumbada pelo MPLA na Generalidade, logo na Generalidade, portanto não deu a hipótese sequer de ir para a especialidade para se poder discutir. Nós temos uma lei chamada do SIGE, portanto, sistemas de informação, portanto, ligados aos processos eleitorais. É uma lei também que nós gostaríamos que fosse discutida, que se resolveu incluir neste pacote, não é? Enfim, nós temos já preparadas as leis sobre as autarquias, as leis sobre o financiamento das autarquias, por aí Vão ser fora. discutidas quando essas matérias que já têm como proposta? Nós estamos, como saberá, quando temos um Parlamento onde do Parlamento de 220 deputados e onde 175 pertencem a uma força política, temos dificuldade em poder avançar em determinadas coisas. Mas as propostas já foram apresentadas para serem agendadas para discussão? Daí a lei do SUGEP já está lá, já tínhamos introduzido, tal como dizia, a lei sobre o poder local, enfim, estamos a querer ver se há boa vontade por parte do partido maioritário, por enquanto, para ver se nós podemos agendar as coisas. Mas é possível vocês chegarem a um entendimento, a um consenso, tal como chegaram na altura da aprovação do pacote de tarefas, em relação a essas matérias que acaba de citar para a preparação das autarquias? Meu caro, é sempre possível desde que haja vontade política. Repara, por exemplo, que a lei geral sobre a lei orgânica sobre as eleições gerais foi aprovada por consenso. Nós tivemos a discutir a lei, portanto, fora, digamos assim, do âmbito estrito da especialidade na Assembleia Nacional. Tivemos, enquanto forças políticas com assento parlamentar, estivemos a discutir esta lei, chegamos aos consensos que chegamos e tivemos a formatação de uma lei que foi levada ao plenário dos deputados e foi facilmente aprovada, quer na generalidade, quer na especialidade. Acredita que acontecerá com essas propostas que a UNITA tem? Desejamos com as outras formações políticas? É desejável e recomendável que ocorra. Vamos avançar. Como disse, veio aqui para responder a todas as perguntas. O senhor foi escolhido para exercer o cargo de vice-presidente da UNITA. Muita gente disse que foi uma despromoção. Bem, a hierarquia da UNITA é... A UNITA tem um presidente, a UNITA tem um vice-presidente, tem um secretário-geral, tem um secretário-geral adjunto por aí fora. Portanto, a pessoa, digamos assim, o número 2 do partido é o vice-presidente, e o vice-presidente é Raul Danda. E por que acha que muita gente interpretou isso desta forma? Que estaria melhor como presidente da bancada parlamentar da UNITA e não como o vice-presidente? Bom, eu não sei porque é que as pessoas interpretaram isso. Agora, também eu devo reconhecer a liberdade das pessoas de poderem fazer as interpretações que queiram. Não é crítica, é uma interpretação. Portanto, a interpretação que queiram. Eu continuo a dar o meu contributo no meu grupo parlamentar. As pessoas, como nós temos dificuldade de transmissão em direto dos debates, olhavam para o presidente do grupo parlamentar que fazia uma declaração política e era a única coisa que saía, digamos, em direto, que ia ao alcance das populações, dos cidadãos, porque se desse a possibilidade de se fazer a transmissão em direto das sessões parlamentares, ver-se-ia que o presidente do grupo parlamentar não era o único que intervinha. Portanto, acha que aqui é uma questão por causa da visibilidade que tinha? É por isso que se faz essa confusão? Se calhar, mas eu sinto que, por exemplo, agora estou a falar enquanto vice-presidente da UNITA. E pergunto, muita gente na UNITA ficou incomodada com a sua nomeação ao cargo de vice-presidente. Por que é que acha que isso ocorreu? Bem, inclusive há, e podemos dizer isso aqui abertamente porque é a primeira vez que dá uma grande entrevista depois disso, o Dr. Fernando Toro inclusive pediu demissão e fez uma declaração onde dizia que ele sempre foi um militante da UNITA de 75, nunca teve um outro partido que não fosse a UNITA. Como é que interpreta essas críticas de algumas pessoas da UNITA e se diz que são pessoas
que participaram quase na fundação da UNITA são veteranos da luta de libertação pelo lado da UNITA. Bom, ficam incomodados ou acha que, pronto, no âmbito da democracia internamente essas críticas são normais? Eu não fico incomodado nem pouco mais ou menos. Devo dizer o seguinte, unanimidade só existe nos países ditatoriais. Se nós formos a ver, nós aqui já não temos eleição presidencial à luz da Constituição de 2010, mas nos países onde há eleição presidencial, mesmo que um presidente seja eleito por 99,9% dos votos, há sempre 0,1% dos eleitores que não votaram nele. Não é verdade? E não é por causa disso que o presidente vai se sentir menos legitimado. Mas não se sente magoado nem incomodado? Nem um bocadinho só. Portanto, não mas tem quando motivos... colocam em xeque a sua militância na UNITA, quando recordam o fato de ter abandonado a UNITA em 92, depois de ter ido para outros partidos e ter regressado, essa crítica o incomoda ou não? A mim não me incomoda rigorosamente nada. Deixa-me dizer o seguinte, eu julgo que um militante vale por aquilo que faz, pela contribuição que faz ao seu partido, à causa que defende. E é sobretudo por causa disso, porque como nós não fazemos requerimentos, nós, na UNITA, não fazemos requerimentos para ocuparmos este ou aquele cargo. E então, como não fiz requerimento nenhum, não fez eu julgo nenhum, que... Foi por indicação do Presidente? Julgo, foi por indicação do Presidente e, sobretudo, há uma coisa que no meu partido se faz. Mesmo o Presidente, apesar das prerrogativas que lhe são conferidas pelos estatutos do nosso partido, o Presidente faz consultas para tomar esta ou aquela posição. E julgo que, para ter chegado à conclusão de que, na sua preferência, quem merecia confiança para ser vice-presidente da UNITA era o Raul Danda, é porque não foi só uma voz, ou duas vozes, ou três vozes que ditaram isso, além da sua própria decisão, como é óbvio, porque tem de se reconhecer ao presidente do partido a prerrogativa de fazer isso. Agora, também é assim, as trajetórias das pessoas podem ter isto ou aquilo por vários condicionalismos. Mas sem vergonha do passado? Por ter abandonado? Absolutamente não. Aliás, até porque eu tenho dito muitas vezes que a minha vida é sempre um livro aberto. Mas arrepende-se das declarações que fez no passado? Eu não me arrependo de coisíssima nenhuma. Fica tranquilo? Absolutamente tranquilo. Não me arrependo de coisíssima nenhuma. Até porque isso mostra apenas que eu sou uma pessoa coerente comigo mesmo. Se for alguém se for analisar com alguma inteligência aquilo que é o meu percurso, seguramente perceberá. Porque se assim não fosse, eu talvez tivesse optado pelo caminho de ser um milionáriozinho qualquer a troco de alguma coisa. No entanto, agora, vou aqui, quando em vez até me vai faltando fuba. Mas passa dificuldades? Como toda gente, como você, como toda gente, quando em vez passamos dificuldades. Sim, é deputado, mas os rendimentos de um deputado são aquilo que são. Devo dizer, por exemplo, que o Parlamento não tem verbas sequer para poder acudir, para poder cumprir com aquilo que está no Estatuto Remuneratório do Deputado, que é uma lei. Por exemplo, todos os colegas que saem, por exemplo, das províncias têm direito a um subsídio de deslocação. Porque quem sai de Malange para vir para aqui, que vive em Malange, tem que pagar hotel para poder estar aqui em Luanda durante o período que estiver aqui das sessões plenárias. Não recebem esse dinheiro? Não. Primeiro, houve uma altura, durante cerca de um ano, foi-se recebendo metade desse subsídio e muitas vezes com dificuldade até para os escoltas e para os motoristas que não recebiam. E agora, este ano, não recebem coisa nenhuma. Portanto, é só para ver se há até dificuldades nisso, é para ver como é que anda a nossa vida. Há uma questão que eu tenho que lhe colocar. Está entre as suas prioridades ser um dia candidato a presidente da UNITA? Nunca pensei. Sabe uma coisa, caríssimo Francisco Mendes? Eu, um bocadinho antes das eleições de 2008, assim uns 4 meses antes, 5 meses antes, se alguém me perguntasse se passava pela minha cabeça ser deputado, não passou pela minha cabeça. Eu próprio nem me via na pele de deputado. Por que não se via na pele de deputado? Não via porque, pronto, eu achava que
que estava a trabalhar na Total bem, estava com um bom salário, a chefiar a área das traduções na Total, achava que indo à rádio fazer do jornalismo, que eu gosto muito, estava bem, achava que podendo estar na televisão até onde se permitiu, porque a determinada altura a televisão já não me queria como ator, porque eu não pensava o politicamente correto. Enfim, eu achava que isso era bom. Mas e depois, aliado a isso, eu depois comecei a dar aulas. Comecei a dar aulas na Universidade de Lusíada e depois também na Universidade de Oscar Ribas, e achava que tinha ocupação suficiente. Nunca tinha pensado nisso. Mesmo quando eu fui para o Parlamento, se me perguntasse se quando fui para o Parlamento passava pela cabeça que eu seria presidente do grupo parlamentar, não me passou. Da mesma forma como não me passar pela cabeça hoje, portanto, depois do congresso, do 12º congresso do nosso partido, eu tornar-me vice-presidente do partido. São coisas que aconteceram. A única coisa de que tenho certeza é que em qualquer função onde eu esteja, eu hei de me empenhar a 100% para fazer o meu trabalho o melhor possível. Ou seja, admite que uma possível candidatura à presidência da UNITA, não? Eu não estou a dizer que não diz que sim nem não. Não me passou pela cabeça, não me passa pela cabeça. Por enquanto nem sequer está no meu plano. Posso dizer que não está no meu plano. Mas quem chega vice-presidente de um partido como a UNITA, depois já não tem mais outro cargo para ocupar que não seja o cargo de presidente. Está bem, mas também pode ficar por aí. Mas quando terminar esse mandato, pensa abandonar a vida política ativa? Bem, eu prefiro sequer, porque isso seria meter a carroça à frente dos bois. Eu acho que o mais importante é eu procurar agora as funções que me são atribuídas, não é verdade? As responsabilidades que me são atribuídas neste momento. Quero cumpri-las da melhor forma possível e é isso que eu vou fazer. Portanto, a minha preocupação neste momento é apenas esta. Não pensa no futuro dar um passo maior ainda do que este que está... não estou a pensar nisso, francamente não estou a pensar nisso. Não está a pensar nisso? Não. Uma última questão, porque estamos já no limite do tempo. A UNITA, os seus dirigentes, os seus militantes, dizem com quase total certeza que vão ganhar as eleições de 2017. E se não ganhar? É assim, nós somos uma equipa forte, portanto, nós quando vamos para a corrida, nós não vamos para a corrida para participar na corrida, vamos para a corrida para ganhar. E sendo assim, nós estamos a preparar-nos para poder ganhar. Temos a segurança de que se nós tivermos eleições neste país com alguma transparência, com alguma justiça e justeza, nós temos tudo, mas rigorosamente tudo, para ganhar as eleições. E se não a UNITA ganharem, nunca deputado? esteve tão perto do poder como está agora. Se não ganharem, Sr. Deputado? Se nós não ganharmos de forma justa, pois bem, estamos aqui. Democracia é mesmo isto. Democracia é mesmo isto. Mas, mas quando se coloca, uma coisa são a cúpula de partido, que tem um nível de consciência política muito grande, não é? Até porque são a elite do partido. Outra coisa são os militantes que, eventualmente, não tenham esse entendimento que têm agora, de que a democracia, pronto, perdeu, vai na oposição e espera as próximas eleições. Como é que vão controlar os militantes que ouvem permanentemente, vamos ganhar em 2017, vamos ter poder, e depois mas absolutamente tem que ser assim. Os militantes da UNITA são militantes que estão imbuídos do sentimento e do sentido de democracia. Aliás, isso vem desde há muitos anos, desde a fundação da UNITA, que se fala de uma democracia portanto, multipartidária, com muitos partidos. E a democracia, se numa corrida vão 5, é óbvio que não ganham os 5, há de ganhar um, os outros vão de ficar um bocadinho atrás. O que cada um tem que fazer é preparar-se no máximo da sua força, da sua capacidade e da sua inteligência para ser o primeiro. E é isso que a UNITA está a fazer. Agora, eu gostaria também de falar aqui um bocadinho de uma situação. Nós precisamos também, e quando falamos de eleições livres, quando falamos de eleições justas, para podermos chegar ao poder, porque o poder pertence ao povo e é o povo que tem de atribuí-lo a um grupo de pessoas para que façam a sua gestão por um período de tempo determinado, à luz da Constituição, 5 anos, para depois devolvê-lo, é preciso que se deixe sempre que o povo diga isso. E mais,
Este país, do meu ponto de vista, precisa de cultivar uma verdadeira reconciliação nacional. Nós temos de avançar para uma verdadeira reconciliação nacional. Reconciliação nacional onde nos aceitemos mutuamente com as nossas diferenças. Que não digamos que as pessoas só servem por serem desta ou daquela cor partidária. Mas esse problema não se vive mais entre vocês políticos, porque a população parece que convive em harmonia. Mas muitas vezes a população, alguma parte da população é instrumentalizada pelos políticos que não querem a reconciliação nacional. Porque repara numa coisa, há bocadinho estava a falar do governo. Nós, por exemplo, UNITA, estamos a preparar-nos para ter um verdadeiro governo do povo, pelo povo e para o povo. Como? Nós estamos a preparar digamos, um pacote de governação, não é? Um programa de governação, que tem que ser discutido pelos angolanos. Nós não queremos ter um governo que seja apenas um governo que tenha o programa da UNITA, não. Nós queremos ter um governo com maior amplitude. E para isso vamos discutindo. Discutimos com a sociedade civil, com os académicos, etc., com os profissionais deste e daquela área, para podermos ver o que seria melhor para os angolanos. E julgo que é isso que traz durabilidade, isso que traz solidez àquilo que são os projetos que se discutem. Bem, é relativa, nós estávamos falava um bocadinho da reconciliação. Veja, por exemplo... Chamem para concluir, porque estamos em cima do tempo. Temos um minuto. Veja, por exemplo, que a reconciliação devia ser feita olhando para os outros como iguais. Quer-se, há alguns dias nós passamos por mais um 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Quem organiza o evento, curiosamente, e não sei por carga d'água, é o Movimento Nacional Espontâneo, que depois quer institucionalizar uma medalha José Eduardo dos Santos, para aqueles que estiveram, digamos assim, nos diferentes momentos das negociações de paz. Entretanto, quer-se atribuir uma medalha a título póstumo ao Jeremias Chitunda, ao Salupeto Pena, ao Mango Alicerces, etc, etc. Entretanto, não se quer entregar os corpos dessas pessoas aos familiares para poderem fazer um funeral condigno. Há reconciliação? Estamos a falar de diálogo. O presidente Eduardo Santos aconselha diálogo à República Centro-Africana, à RDC, à República do Congo, ao Burundi, etc, etc. Mas é incapaz de dialogar com os irmãos que estão em cabinda para se encontrar uma solução. Há a intimidação, as prisões arbitrárias, etc, etc. Há presos políticos, como é o caso do Marcos Mavungo, sem falar agora dos 15 mais 2 também, que andam ali, digamos assim, mais outros presos políticos num país de democracia, tanto à moda da Coreia do Norte. Enfim, portanto, nós precisamos de olhar para essas questões com alguma atenção. Portanto, a reconciliação só é reconciliação nacional se o Raul Dando olhar para o Francisco Mendes como irmão e o Francisco Mendes fizer o mesmo. E nós chegarmos a uma situação em que nós vivemos no Parlamento, onde os nossos colegas do MPLA dizem: vocês não votaram o orçamento, não vos vamos pagar os salários. Portanto, é o MPLA que paga o salário de alguém? Muito bem, deputado. Está então assim terminado mais um especial Zimbo. Hoje tivemos aqui como convidado o vice-presidente da UNITA, Raul Danda. O especial Zimbo volta na próxima sexta-feira. Muito boa noite a todos. Então, até sexta-feira. Na terça-feira, não esqueça, às 21 horas em direto, vamos ter o debate livre. Vamos discutir a lei das comissões de moradores, um projeto que vai ser aprovado no Parlamento por altura da discussão aqui na Zimbo, no debate livre. Então, a todos, muito boa noite e continue na companhia da TV Zimbo, a televisão que lhe oferece conteúdos diferenciados de informação, uma informação que Angola acredita. Boa noite.